Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar vocês a explorar as dimensões da cultura pop. Hoje o tema é, adivinha, jogo de luta, claro. Tô por aqui, tô com os meus amigos para falar sobre uma coletânea que a Capcom vai lançar. Mais uma, né, na verdade. A Fighting Collection 2, que vai vir com uns célebres lançamentos aí de uma época que talvez você não tenha nascido, mas o Anderson e o Cleiton com certeza nasceram. Tem certeza que é a 2 pra mim? Eles lançaram tanta coleção É que a 2. É porque são várias. Aí a Fighting Collection é a 2. A impressão minha, Fighting Collection. A impressão minha, ele tá ficando meio estereotipado com esse negócio de fighting games. É, né? Jogos de Estereotipado. luta É e só a tal. minha vida inteira isso. Mas o que você tá falando? Você falou que é o garoto Capcom aí? Eu não sou mais o garoto. Garoto Capcom. Tatsunoko, na verdade. Eu sou um garoto jogador de jogos de luta. Aí, Garoto Tokusatsu. Não, o Renterman é o Garoto Tokusatsu. garoto Tokusatsu. Já fui. Hoje eu Garoto sou... Tokusatsu. Hoje eu sou multiboy. Multiboy! Devia ser proibido falar algumas coisas na televisão. Acho Tá que gravado, até é, já né? era, tá gravado já. Até é, Agora né? você vai mudar todas as suas redes sociais. Em vez de Haterman, vai ser Multiboy agora. Multiboy game, multiboy anime, multiboy... Vai ser isso aí mano, agora. É isso aí. Quando eu envelhecer, eu vou virar um homem múltiplo. Não, Calma, Renterman, calma. Multiman. vai ser Mas, o ó. Old Boy. Não. Ó, o que importa é o seguinte, a Capcom, em maio, vai lançar uma coletânea nova, provavelmente a última, porque eles não têm mais jogos antigos pra relançar. Engraçado Não que na é Fighting nova, Collection. Vai ser o É nova. relançamento. Eles já relançaram, mas é que assim, esse papel que eles estão fazendo de ressuscitar essas franquias antigas e colocar no mercado... Ok, colocar no mercado pra gente comprar mais uma vez, pode ser uma Mais uma sacanagem vez. e tal, vamos combinar, mas é uma forma de manter viva uma história que, por enquanto, havia sido conservada apenas com emuladores, né? Você sabe o negócio que eles não fizeram até agora? Eu vou falar pra você, dona Capcom. Fala. Capcom Collection RPG Collection. RPG Collection. Cadê o Breath of Fire HD? Quem Uma sabe? coleção? Não eu muda, compraria. Não estraga minha pauta. Eu mas compraria, quem sabe tá isso um bom. dia aconteça. O que importa é que agora é a última, a Fighting Collection 2. A primeira foi com um monte de outros lançamentos da Capcom de outras épocas. Darkstalkers, se você não jogou, a hora de jogar é na Fighting Collection 1, né? E a 2, ela vem com uns jogos que são um pouquinho diferentes, porque não vão ser só jogos 2D em pixel, né? Vai ter a época dos 3D, os riscos, né? Aquela vez que a Capcom tentou e não deu muito certo. E aí eu tô com a lista de jogos aqui que vão vir nessa coleção. São continuações, algumas como Plasma Sword Nightmare of Bluestein, que é a continuação do Star Gladiator. O Hayato. Que muita gente sequer sabia que a Capcom tinha feito esse jogo. O Não. pessoal só conheceu ele por causa do Marvel vs Capcom 2. Tem gente que nem lembra dele. Nem lembro. Hoje ele tá forte porque parece que descobriram uma nova tech com ele agora. Tá todo mundo jogando com ele. Um Aí, jogo ó. de 20 anos, 30 A anos atrás. nova quase. Tech, 20 anos depois. Power Stone 1 e 2. Isso é Bom, Power Stone é bom, joguei gostei. muito no meu Dreamcast. Dois jogos que ficaram A presos. primeira no Arena Dreamcast, né? Fighter aí, do Power Stone, é uma arenazinha, ó. Exatamente. Era muito Assisti bom. até o anime, tinha umas aberturas Assim, muito talvez- boas. Passou no Brasil. Talvez não primeiro, porque aqueles do One Piece também saíram muito próximos. E ou eles foram referenciados ou vieram juntos, e, enfim. Sim. Mas tem os dois, eles saíram, acho que, fora isso, fora o Dreamcast, foi no PSP, né? Sim, Sim. Mas ficou muito tempo no Dreamcast. Ficou cara. infinito. Muito tempo, Ah, não infinito. saiu, Power peraí. Stone Collection, né? Capcom vs SNK Millennium Fighting Pro. Legal, e o Capcom legalzinho. vs SNK 2, Esse é o melhor. que são os Eu era pro player. Os nesse aí, eu queridinhos batia da em- galera. Nossa, eu batia muito. Fight Eu Cage. era muito bom, mano, Isso. no Capcom. Tô roubando o personagem do Cleiton aqui, ó. E eu Não, vou eu sério era. lendo o bagulho. Mas Eu agora era. ele é o multiboy, ele pode, então eu não vou posso, reclamar. mano. O multiboy tem múltiplos poderes. Tá bom. Project Justice, que é a Bom. continuação de Rival Schools. Muito que bom, muita gente não muito conhece bom. também. Pra mim sempre foi Rival Schools 2. Também acho. Ainda, mas Pra ele mim chama também Project... sempre foi. Oficialmente é Project mesmo? Justice. Não era Origi- Rival Schools 2 É Project e Project Justice- Justice embaixo? Não me lembro disso. É? Ah, eu Nossa, acho eu não que era, lembro, hein? cara, eu não lembro. Eu Mas não pra mim tenho sempre foi certeza. Rival Schools 2. Então, Tudo também, bem. gente. que eu queria que voltasse. Você não tá Também. errado. Mas Eu assim, gosto. não os jogos, eu queria que você fizesse um 3, mas com Eu também. a Isso tecnologia eu de concordo com hoje, você, sim. que os personagens são A muito ideia- legais. A história é é muito muito boa. Todo o lore, ele é muito da hora, mas tá defasado. Hoje em dia, se jogar, é lastimável, na Não, moral. não dá. Eu apoio. Não, Não dá. não dá. Street Fighter Alpha 3 Upper, que Bom. era um jogo que saiu no PSP também. E é uma versão com tudo que Com foi tudo. relançado
do Alpha durante o lançamento do 3, tudo num cartucho só com outros bonecos extras também. Tá? Qualquer coisa de Street Fighter Alpha joga. Exatamente o que eu ia falar. Qualquer coisa de Alpha, Street Fighter Alpha pode jogar. Ou Zero, ou o Alpha. Que é Alpha Zero. Você escolhe se você está nos Estados Unidos ou no Japão. Ou no Japão. E pra fechar, o Capcom Fighting Evolution, que esse é uma tranqueira mesmo. Esse é um remendo que a Capcom fez lá em 2004. Esse não é Pro, não? Não, esse não. Eu sou só pro de jogo bom. E aí eles juntaram Street Fighter Alpha, Street Fighter 2, Darkstalkers e Red Earth. Red Earth, tá aí. Lembra tá de aí, Red Earth? E Darkstalkers. Fighting game com RPG, Red Earth. Juntou tudo num jogo de luta. Funcionava? Não. Mas o design de personagens era bonito. O Red Earth foi relançado recentemente, tá? Né? Naquela coletânea. Eu até joguei. Continua funcionando? Não funciona do Não, mesmo é a jeito. mesma versão, não mudou nada. Mas é bonito. Só Você tem jogar rollback. com o leãozão lá, bárbaro, lá e a maga lá, é legal. Chama Léo. Oi? Chama Léo. É, muito legal, o Rei legal, Leão. cara. Tabata, né? A maga lá. A Tabassa. Tabassa, pô, muito legal também. Lembro dela do Pocket Fighter. Pocket Fighter. Então, porque ela ficou mais conhecida no Pocket Fighter do que no jogo de origem dela. Então, porque o jogo e na é ruim. SNK, o jogo era difícil de achar, porque ele só saiu na CPS 3, que era um arcade que ele tinha evoluído, a Capcom tinha evoluído. Começou no CPS 1, 2 e 3, como você pode imaginar, e a 3 era meio cara para os caras colocarem nos fliperamas, e era um tinha que comprar os arcades e Você lembra as fotos nas revistas desse Era Red Earth? bonito. Cara, era bonito, Red Earth assim, é um dos cara. jogos Era, mais bonitos, nossa, né? eu... Você jogava com eu dinossauro. Eu queria jogar de qualquer Jogava. jeito, eu procurava, tipo, em tudo que era flipper aqui e não aparecia, porque, né? Tem que entender. Foi uma época que talvez a Capcom não se orgulhe tanto, porque tava acabando. Os jogos de luta não estavam mais dando dinheiro, a Capcom tinha que continuar. Por sorte, a Capcom tinha um monte de outras franquias que podia trabalhar à vontade aí, fora do nicho dos jogos de luta, dos fliperamas, né? E a SNK já, por outro lado, não teve essa sorte. Dino Crisis. Dino Crisis, sim, a Capcom tem morreu. bastante coisa. Morreu. Mas Uma hora volta. a Capcom precisava se reinventar porque os videogames estavam alcançando a qualidade gráfica dos fliperamas. E o PlayStation tava ali para mostrar que o polígono era o futuro, que o pixel ia acabar, quer dizer, é o que todo mundo achava. Hoje em dia o pessoal clama por pixel, assim. Eu clamo. Pixels. E aí a Capcom precisou experimentar, sair da zona de conforto e fazer trabalhar com jogos que eram diferentes do conceito que ela tava martelando na cabeça de todo mundo desde 87. Se parar pra pensar aí. Ou 92, né? Se é 91, 92, que é Street Fighter. Sim. Mas é isso, tipo, Star Gladiator. Vocês lembram de nome, mas vocês lembram de jogar Star Gladiator? Era do Saturno, não era? Saiu pra um monte de coisa. Saiu pra tudo. Mas arcade, era basicamente arcade. Não. Eu achava feio já na época. Aí que tá. Exato. Eu gostava do visual do Hayato só. Pronto, visualmente. E tinha mas... o Dark Hayato, tá ligado? Tinha. Tem 3 Hayato no jogo. Mas. Era todo enfaixado o Dark Hayato. Mas, eu lembro disso. É que era difícil, né? E eu tinha Eu principalmente tinha um problema maior ainda, porque eu queria continuar nos pixels. Eu queria continuar no Street Fighter 2, Street Fighter 3. Meu desejo era que a Capcom fazia um Street Fighter com os gráficos de Stardew Valley. É isso, só no pixel. É o meu desejo, é o que eu queria. Ai, meu Deus. Senta ali, ó. Ali, ó, você tá de castigo agora, Clay. Vai embora. Mas assim, tudo isso nos anos 2000 gerou um ápice ali, pelo menos, o que valeu a pena, na minha opinião, que foi a parceria da SNK e da Capcom. Empresas que são rivais por 10 anos resolvem sentar numa mesa de jantar, 2 dos maiores executivos deles na época, né? O Yoshiki Okamoto pelo lado da Capcom e o Takashi Nishiyama pelo lado da SNK, que já foi Capcom, que foi o precursor de tudo, porque ele começou Street Fighter e depois na SNK ele começou Fatal Fury. Desespero se chama, meu amigo. Juntaram os dois e falaram, mano, vamos colocar os nossos bonecos pra tretar? E é isso que rolou. Foi essa conversa que eles tiveram, inclusive. É isso. No mundo do RPG, os caras fizeram um negócio mais inteligente. Falaram assim, não tá legal. Vamos nos juntar? Vamos. Plau! Eles se juntaram. No RPG o quê? A Squaresoft e a Enix. Aí virou Square Enix. Aí os caras... Não foi uma junção, foi uma parceria para o lançamento de 4 jogos, né? Saíram 2. Nesse ponto, a Square é muito mais inteligente. Eu ligo logo pra Disney e falo, mano, tá ruim pra aí, cá. Vamos fazer junto aqui que impulsiona. Mas tudo bem. Imagine um mundo onde a Capcom se juntou com a SNK. Não sei. Imagina. Só imagina. Tô imaginando. Então, eu não sei se imagina. eu queria... Porque o Ryu e o Yuri no bar sentados. Então, mas a gente tem isso no Capcom vs SNK, 1 e 2. Quantas vezes? Mais E ou os menos, personagens mas é minha da boca. SNK no jogo da Capcom não ficaram tão bons quanto
no próprio jogo da SNK. Eu digo de gameplay, né? Tipo, ficaram mais fracos, entre aspas, porque os bonecos da Capcom eram muito fortes no jogo, né? Sim. Não sei se vocês jogaram muito o Eu CS2. joguei os dois. Eu não Mas os lembro dois qual também. que era o que eu gostava mais. Porque no 1, O Blanca tava nos dois? o Blanca tava nos O dois, Honda mas... tava nos dois? Ai, Honda, eu acho que não tenho certeza, talvez. Eu Porque sei que o eu Honda me tá lembro- no fundo do cenário de algum... Eu me lembro que eu fazia um timezinho casado com... Porque qual que era o que tinha pontuação pra você escolher os personagens? Os dois, mas no 1 era obrigatório você escolher bonecos de níveis diferentes pra poder montar um time de três lutadores. No 2 não, no 2 você escolhia quem era o mais forte. Não tinha o Qual que tem os handicap. bonecos do Rival School? O 2. Eu jogava mais os dois. Os não, né? Vamos no singular aí, porque só tem um. Eu acho que eu jogava Qual? mais Só tem um. o Kiosk. Ah, que é o cara de branco lá, né? É esse mesmo. Eu acho que eu joguei... É. Eu joguei os dois, mas acho que eu não lembro qual que eu joguei mais, cara. Teve um que eu joguei muito, assim, pesado. Porque, Eu joguei- assim, a galera tá muito esperando o 2 por conta daquele sistema de groove, lembra disso? Que você Sim. escolhia 6 estilos de luta de 20 anos de jogo, os caras colocaram 6 estilos de luta, você escolhia o estilo que você queria, que você quisesse, você botava no personagem, aí era o Ryu com corridinha, especial de carregar, barra vermelha pra dar super, é um negócio muito doido. E deu certo, até onde a Aí, ó. gente tem uma noção aí que o jogo sobreviveu no emulador, né, no Fight Cage, né, que é um serviço de emulação lá doido que é gratuito. Onde ele e virou tudo pro mais. player. Onde ele virou pro player, eu sei. Eu conheço essa Não, situação. eu era pro player no console mesmo. No console. Limpava o chão A com a gente- galera lá. Tô tentando te ajudar também. Eu sei que no emulador, tipo, tinha como jogar tem como jogar online, né? No console você limpava o cara do seu quarto, você era o rei do seu quarto. Então. Era. Não, eu tinha amigos. Alguma coisa que você não conhece. A gente aqui não conta! eu não lembro de perder pro Haterman nesse jogo, não. Eu tinha amigos. Muitos. Ai, meu Deus do céu. Enfim. O jogo chega agora em maio, a gente vai poder jogar. Cara, a gente tem que trazer gameplay pro programa de alguma maneira. Vamos. A gente tem que trazer. Procura online lá, Multiboy. Multiball é bala de coco. Enfim. Procura os dois ali que você vai jogar com os dois. Não, chega. Depois dessa a gente vai pro intervalo, depois a gente vai assistir Future Boy Conan. E na volta, eu vou trazer uma listinha aqui, pra aproveitar que a gente tá falando de jogo de luta, tem mais uma coisinha que eu quero adicionar aqui pros meus amigos. Então sai daí. Antimatéria de volta, e aproveitando que a gente terminou o bloco falando de Capcom vs SNK 2, certo. 2, que é o crossover da Capcom com a SNK, que reuniu aí uma quantidade absurda de personagens que ninguém nunca imaginou que fosse juntar em vida, mas juntaram. Eu separei 5 crossovers que eu acho inusitados e ao mesmo tempo interessantes pra você, se você não conhecer, experimentar e jogar em casa. E vocês também, tá? Na boa. Gameplay. Vou Porque eu acho que tentar. desses aqui vocês vão conhecer a maioria, mas o quinto lugar... Fica aí. O quinto lugar eu vou começar com o quinto lugar. Então vai acabar o programa antes. Não, enfim. Mas eu acho que esse quinto lugar que eu vou falar agora, talvez vocês não conheçam mesmo. Tá. Que é o quinto lugar. Dengeki Bunko Fighting Climax Ignition. Eu conheço. Ele conhece. Como, né? Parece até que a gente gravou esse programa uma vez já. É Multiboy. É verdade. Multiboy. Eu conheço por causa Então fala pra mim. Eu conheço por causa dos personagens das editoras, né? Da São Dengeki, personagens da exatamente. Dengeki e tem personagem, tem, sei lá, o Krito, tem... Agora eu conheço também. Tem alguns personagens de Shining Force, tem Não, uns- então, o Shining Force é só um boss, mas Mas tem. esse aí a gente falou que Tem o era Tatsuya outro jogo, do Mahouka. Tem o Tatsuya do Mahouka. Tem, não sei se é o Tatsuya. É o Tatsuya. É? Ele Ele não é jogável, né? Ele vem como ajuda. Também, mas se Assiste. tivesse Se fosse tivesse jogável... jogável, ele quebrava o jogo. Mas enfim, é um crossover que une personagem de anime com um personagem da SEGA. Sim. Muito bom. Que é muito louco. Assim, não vai ter o Sonic, tá? Só pra já deixar claro aqui É uma pra vocês. pena. Tem Burning Rangers. Não. O Sonic é tem só no da Nintendo lá, como é que é no... Smash Bros. Smash Bros. Que é o jogo de luta favorito Não do dá Jeff. Jeff. Do bala de coco. Não é. É. Mas tem o Akira do Virtua Fighter. O Virtua Tem. Fighter Bom. é um boss, Vai né? tua Mas ele fight, depois tá vira um personagem toyo. jogado. E tem a menina do Valkyrie Chronicles, Valkyrie. Tá, que é uma Valkyria, mas eu não lembro A o nome Lene. dela. Lene. Provavelmente. tá. Ela é uma das um bom bosses jogo. lá. E tem do Rararararararara. Legal, gosto do rarararararará. É bom. O anime é muito bom.
é um jogo que instiga aí você a aprender um pouquinho, porque tem técnicas, obviamente, próprias dentro daquele universo, mas tem os detalhes de tudo que você vê na linha de anime, né, de Dengeki. Tipo o Kirito puxando o menuzinho, tem a Asuna, acho que tem a Shana também, né? Quem? Do Shakugan no Shana. Shakugan no Shana. Tem todo mundo. É, assim, se você conhece o personagem, você é melhor. Se você não conhece, talvez você teste, porque talvez não dê muito certo. Em quarto lugar, outro jogo de crossover de game e anime, que é o Tatsunoko vs Capcom. Esse eu Esse é conheço, muito bom. eu conheço. Só que é a versão Ultimate All Stars, que foi a última versão que eles lançaram, com correções e tudo mais, porque, cara, a Capcom nessa época lançava Tá trancado, né? 2 jogos no mesmo jogo ano. aí. Esse é um jogo Oi? que ninguém nunca mais vai conseguir Ninguém vai jogar. jogar, né? Tá trancado no Wii lá, né? Ele foi impossibilitado de continuar as vendas, né? Por conta da parceria com a Tatsunoko, que não foi bem uma parceria contratual isso. Tipo, acabou o contrato, não pode mais vender. Aí eles tiram no mercado. Ficou preso no Wii. Não dá mais pra jogar. Mas era um jogo legal. Pac-Man Blade, Hurricane Polimar. Ele veio numa época que a Marvel e a Capcom também não estavam fazendo jogos. E a empresa que fazia os Marvel vs Capcom, na época, na verdade não, porque é a empresa que veio a fazer o próximo. Mas aí você tem essa empresa, a A-Team, que ela decidiu entrar para fazer o Versus, né, da Capcom. Só que sem a Marvel, a opção não é a opção mais óbvia, porque poderiam ter tentado a DC, mas eu acho que a Warner não ia liberar na época. Mas aí eles foram pros animes e trouxeram a Tatsunoko ao invés de uma Shueisha da vida, assim. O jogo é bom, o jogo é de dupla, ele segue muito o formato que o Marvel vs Capcom Infinity, que saiu mais recente, segue, né, de ficar trocando no meio das lutas. É onde tem um personagem de rival exclusivo, tem o Batsu, né, que é a primeira vez. Tem o Alex também, tem um cast bom, mas o cast da Tatsunoko era o que chamava a atenção. Principalmente por causa do Caras, que era aquele boneco novo, que foi lançado o OVA junto com o jogo. Desenho CGI, todo, desenho né? CGI. Era bonito, era legal Era esse bem daí. bonito. Era Bem legal anime. esse Bom daí. e bem animado. E ganhou uma série depois, mas a série era meio... Na série era Eu mais tentei ou menos. achar esse anime e não consegui achar, essa é a verdade. O OVA eu tenho. Então, o OVA, né, no caso. O resto eu não ligo. Não consegui achar. Em terceiro lugar, acho que é um dos meus favoritos, que esse talvez vocês não tenham conhecimento, porque ele veio numa época meio ruim para SNK, principalmente, que é o Neo Geo Battle Coliseum. Ah, que a gente conhece. Claro que de conheço. Baku. Então me explica. Não. Terceiro lugar, também conhecido como 3, é isso? O Battle Coliseu é aquele que tem vários personagens da New Geo. Começou bem, começou Da bem. SNK? Aquele que tem o alienzinho do coisa, não é? Daquele jogo de tiro da SNK? O Battle Coliseu? O jogo de tiro lá, pô, do tanque de guerra. Metal Slug. Metal Não é? Slug. Não tem o alienzinho do Metal Slug? Tem. Tá Aí, vendo? ó, tá vendo? Tá vendo como a gente conhece? Sabemos tudo. Tem a Nakururu. Tem a Nakururu. Aí, Aí eu tô zoando. não foi um simples chute. Ele tá achando que ele tá zoando, que a gente não conhece. Não foi um simples né? chute, meu amigo. É, Mas enfim, Aqui tem conhecimento, a gente estudou a pauta antes de É, vir o no Battle, programa. o Battle Coliseu, ele Multiboy veio, sabe tudo. ele veio numa época que dividia, Abre o olho, a bala de coco. A gente dividia tá vendo um negócio espaço aqui, ó. com King of Fighters 11, que já veio também em outro... Você gosta de King of Fighters 11? Pra mim é o meu preferido, assim, de longe. Sério? Nossa, sério? Particularmente. O 11? No 98 você não gosta, não? Não, eu gosto do 98, mas o 11 é meu E preferido. 96? De 97. Não, 96 pela história. 97 97 eu gosto porque foi como eu joguei. Mas o 98 é o meu segundo colocado. Cara. E 2002? Não, 2002 é o último colocado. É o Mas os tag. brasileiros adoram Os 2002. brasileiros adoram. Olha lá, ó. Todo mundo do outro lado. Tá a vocês galera estão só vendo? fazendo assim, Tem ó, gente lá atrás, criticando lá que aqui. vocês não Não, viram. mas 2002 pra Não. mim é o pior de todos. Não, mentira, não é o pior de Eita. todos, mas eu não gosto dele. O 11, ele é super mal entendido aí na praça, ele devia ser reconsiderado aí. As pessoas deviam jogar mais, mesmo sendo um tag, porque ele é um tag. É. Mas o Battle Coliseu também é um tag, só que é um tag de dois contra dois, onde os personagens da SNK que não tiveram chance em King of Fighters começaram a brilhar ali. E ali você tem World Heroes, por exemplo, World Heroes, que é o Hanzo e Street Fighter Fuma. da Shopee. É o Street Fighter da Shopee, com Era o certeza. Street Fighter 3 original. Porque Pra ele veio, mim. nossa, ele veio praticamente na mesma época, mas tem gente que chama ele de Street Fighter 3 mesmo. Ah, Hanzo e o Fuma, os caras falavam, ó, quem viu agora são ninjas. Aham. Agora, E tem a melhor versão do Fuma e do Hanzo no Jogo Battle Coliseu. Assim. Mas esse jogo eu fico um pouco triste de não ter tido mais jogos dele, porque tinha uns personagens interessantes. Tinha um cara de máscara lá que ficava dançando. O Mudman. É, o Mudman. Mudman. Aí tinha o Mudman. Rasputin. O Rasputin era o padre russo doido lá. É, que fazia com as Era mãozonas, o né? Cyber Fazia. Bison.
Não, é o Broken. Não, o Rasputin do World Heroes não é o mesmo. Então, o Rasputin do World Heroes. É o que fazia a mãozona. Esse aí que é o do Vusão. Que ele tem a mão dourada e ele pega o cara e joga ele assim. Porque tinha aquele androide que, tipo, parecia... Que é o alemão lá. É verdade. Ele que é o Bison com o Dawson. É o Bison com o Dawson, era o Cyber Bison. O Broken não tá no jogo, não, mas o Broken não tá no jogo. Pena. Uma pena, né? Tinha até uma Charlotte, que não era uma Charlotte, que era a Joana Dark. A Charlotte é legal. Enfim, o jogo era legal, o jogo tinha chefes secretos, o jogo tinha finais alternativos, tinha duplas que você tinha que escolher. Ele que o chefe secreto era um dos chefes era quase impossível de matar, não era? A maioria. Se você enfrentasse o chefe normal, que era o Mizuchi, que era tipo um clone do Orochi, do 97, ele era o mais fácil de matar. Aí depois vinha o Neo Geo, vinha o King Lion, Shadow King Lion lá. Nossa. Tinha um chefe secreto, tinha uma Goodman. Esse é boneco novo. Ele tinha todos os poderes de tudo. Ele simplesmente soltava os rajadão de qualquer coisa. Esse que a galera, tipo, demorou pra matar. Não dá, velho. Não dá. Aí você viu o final, você matasse um cara desse, não tem como. Fora que se você perdesse um boneco no meio da luta, você perdia a luta, né? Então as lutas podiam durar 1 minuto ou 10 segundos, sei lá, tô exagerando, mas é tipo isso, assim, era muito bizarro. Tinha que ficar trocando, tinha golpe secreto, era um jogo legal, mas que não teve muita chance de brilhar, porque a SNK não brilhava muito nessa época também, né? Era muito fechadinha. Ofuscado. Mas enfim, em segundo lugar, Ultimate Marvel vs Capcom 3, esse todo mundo jogou. A gente jogou. Foi uma campanha meio ruim da Capcom, porque eles lançaram o Marvel vs Capcom 3 em fevereiro, e em novembro lançaram uma continuação, que era um upgrade, tipo, podia ser um DLC, e é meio um DLC, mas eles arrumaram um monte de coisa e lançaram como Ultimate, lançaram em caixinha. Yoshinori Ono, que tava na época cuidando da parte do lance dos jogos de luta lá, do distrito, não é distrito, da divisão. Ele que tava cuidando da divisão dos jogos de luta, e aí ele meio que fez isso não só com esse jogo, mas com todos os jogos que estavam sendo lançados, né? Gerou uma polêmica infinita, assim. Por isso que ele já foi. Mas o Ultimate, ele veio num momento muito bom também. Tipo, Marvel vs Capcom 3 como um todo, ele veio 10 anos depois do segundo jogo, todo mundo achou que nunca mais ia ter, aí ele veio, esse sim, veio seguindo os moldes que a Steam tinha feito pro Tatsunoko vs Capcom. Eles eram muito parecidos, assim. Só não tem a musiquinha de menu lá, que era da hora. Não, mas tem os bonecos da Marvel, né? Que Deadpool, inclusive, foi um tinha o pedido. Thor, tinha muita galera. Exatamente. Casa da Manjoana. E pra fechar a lista, em primeiro lugar, vamos ver. X-Men vs Street Fighter. Esse é muito bom. Que foi o jogo que começou tudo, os crossovers bizarros, assim, né? Esse que era Capcom chamando a Marvel, vamos colocar meus karateka pra lutar com seus X-Men. E, cara, foi incrível, porque já tinha rolado um jogo dos X-Men. Aquela tela fantástica do Ciclope com a mão do Rio. Marvel vs X-Men vs Street Fighter! Eu falei Marvel vs Capcom? Não, era X-Men vs Street Fighter. E o Ciclope, o aperto de mão de milhões. Tinha Vampira, tinha Gambit. E era muito bom, né? Tudo funcionava de uma maneira diferenciada, porque na época eles estavam com a série Marvel Super Heroes, que tinha Homem-Aranha, Capitão América, Wolverine, que já jogava de um jeito diferente. Esse já tinha saído do X-Men antes disso. Já, né? em 94 já saíram o X-Men, sim, exatamente. Em 95 saiu o Marvel Super Heroes e em 96 saiu o X-Men vs Street Fighter. Que pra mim foi o jogo, assim, tipo, deu muito certo. Eu joguei até... Bom, nessa sequência de X-Men Marvel, depois X-Men, foi até quando eu fui pegar o Saturno. Uma das melhores versões era uma das melhores versões, sim, e, só pra jogar esses jogos de luta. Cara. Exatamente. Não, assim, incrível. Se você não jogou, joga. Tem uma coletânea da Capcom que tem aí todos os jogos da Marvel relançados, né? A Marvel Fighting Collection, acho. Marvel Collection, eu não lembro o nome. Mas você pode jogar, tá aí disponível. E, obviamente, eu queria deixar uma menção rosa aqui, rapidinho. Só pra vocês odiarem. Que a menção rosa é Street Fighter Cross Tekken. Não, esse não é legal, não. Ele é 50% legal. Ô, diretor, apaga essa missão. Não. Ele é 50% legal. Ele tem aí, mano. o elenco de Tekken tá jogando bem, na hora de você ganhar um 10-0, tá tão bem, mano. Cadê o professor Raimundo do salário, ó? Aquele negócio aí, ia tirar o 10, sabe? Aí, pau! Vai ficar com 8,5 no máximo. Tudo bem, 8,5 eu gosto. Street Fighter Cross Tekken é um jogo legal, sim. Você só vai poder jogar ele no Play 3 e no Xbox, porque no PC não dá mais. Sim. Infelizmente. Mas 50% dele 100% original, porque os personagens da Bandai Namco, né, do Tekken, do Harada, foram animados por um visual 2D pela primeira vez. Então, olha que legal. Muito legal. Enfim, essa foi a minha lista. Essa foi a minha lista dos jogos. Se você gosta ou já jogou ou não jogou nenhum desses, deixa um comentário nas redes sociais lá na hashtag Antimatéria na Cultura. Usa o QR Code para encontrar nossas redes lá em tudo quanto é rede social, né? Que a gente vai estar lá. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com mais Antimatéria, então, ó, segura aí. É só um final de semana.